E não é que a base tá salvando o Santos de novo? Pois é, e tem gente que reclama. Fala aí, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, meu parceiro. Deixe seu like, é muito importante, se inscreve no canal se você não for inscrito. E vamos falar da iminente saída do Souza para o Tottenham para jogar na Inglaterra, né? O lateral esquerdo de 19 anos, muito possivelmente está deixando o clube para jogar a Premier League a partir de janeiro agora, na janela de inverno do futebol europeu, que é uma janela conhecida por poucas movimentações por parte dos clubes, tá? O Tottenham não faz uma boa campanha na Inglaterra, está na 13ª posição na Premier League nessa temporada, ficou em 17º na temporada passada, mas foi campeão da Liga Europa, né, em cima do Manchester United, mas é um clube do Big Six, né? Tem a sexta maior arrecadação da Premier League, é um clube considerado grande na Inglaterra, embora não seja muitas vezes campeão, ele faz parte dos 6 principais clubes do futebol inglês, né? Que contam com Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham. São os 6. Esse é o Big Six da Inglaterra, né? Pode virar um Big Seven, possivelmente com o Newcastle em breve, por causa do potencial financeiro, mas esse é o Big Six e o Tottenham faz parte dele. E a gente vai conversar sobre o Souza, né? E sobre alguns outros jogadores, tá? Mas, de antemão, quero agradecer todo o carinho aí que vocês me deram nos últimos dias, né? Eu falei que eu tô bem triste, eu continuo bastante triste, mas a vida tá seguindo, a gente vai um dia de cada vez aqui falando do luto e tentando viver com ele, tentando alojar ele num cantinho do coração sobre a perda do Totti, né? Que continua sendo extremamente importante na minha vida. E, enfim, agradeço todas as mensagens carinhosas, o carinho que vocês mandaram para mim, assim, tem sido primordial, tá? Primordial mesmo. E falar da Foot Fanatics também, que é muito importante, um parceiro extremamente importante aqui no canal, né? Esse boné, inclusive, é de lá, né? Eu vou dar ele pro meu irmão, né? Esse boné da Super Cap aqui do Santos. Muito bonito, tá? Tá um preço muito baixo, tá? Um pouquinho mais de R$100. E você consegue adquirir, ó. Tem esse aqui também do Santos lá, ó. Também da Super Cap, né? É aberto, tá? Esse boné aqui. Não é do boneco estilo que eu mais gosto, mas esse eu achei bem bonito aqui. Tem o escudo do Santos aqui, que você pode ver, né? O logo do Santos aqui emborrachado, né? Produto oficial, licenciado da Super Cap do Santos. Então, essa é a segurança que você tem de comprar na Foot Fanatics. 100% dos produtos são originais, tá? Deixa eu até mostrar outra aqui que chegou hoje. Peguei umas camisas lá. Olha essa aqui da Alemanha, que vai para a Copa do Mundo, essa inspirada na Copa de 90, maravilhosa também a camisa da Alemanha, que eu peguei lá no Foot Fanatics, tá? Chegou hoje. Então, tô mostrando aqui, vai lá, tem 7% de desconto no meu cupom Peixão na Foot 7, né? Você coloca os produtos no seu carrinho e você bota o nosso cupom e você tem 7% de desconto no carrinho inteiro. Quantas vezes você quiser utilizar o cupom, você pode utilizar, tá bom? Em uma compra, na segunda compra, na terceira, em vários produtos ao mesmo tempo, já com desconto prévio ou não. Mas vai lá no Foot Fanatics, eu garanto que você vai curtir a variedade e também os produtos que tem lá, né? Muita linha casual, muita linha de corrida para quem corre, para quem faz outros esportes, também tem muita variedade casual, né? De tênis, de roupas. Vai lá que eu garanto que você vai curtir, cara. Link na descrição, no QR Code aparecendo na sua tela. Foot Fanatics é espetacular, cara. Sou suspeito para falar, além de ser patrocinado, sempre fui cliente. Esse é o negócio, né? Mas vamos lá, vamos falar do Souza. Matéria do Globo Esporte, assinada por Ana Canhedo e José Edgar Matos, tá? Santos aguarda a proposta de 94 milhões de reais do Tottenham por Souza. Dá mais ou menos 15 milhões de euros, tá? Aproximadamente. O clube inglês sinalizou ao staff do lateral esquerdo que está disposto a aumentar a oferta inicial para ficar com o jogador de forma imediata. O lateral esquerdo está na mira do clube inglês já há algumas semanas. E seu staff tem sinal verde para que o clube possa chegar perto do que o quer o Peixe para facilitar a liberação de forma imediata. Depois de uma oferta inicial de 13 milhões de euros que foi recusada pelo Santos. O Peixe detém 75% dos direitos econômicos de Souza, que tem contrato até dezembro de 2028. Mesmo com mais 3 anos inteiros de vínculo, o clube já sabia que seria bastante assediado para vender sua joia nessa janela de transferências para a Europa.
O Alvinegro gostaria de um montante na casa dos 17 milhões de euros, mas pode vender o jogador caso a oferta de 15 milhões de euros seja oficializada, já que há uma necessidade iminente de fazer caixa para equilibrar o caixa defasado. Souza já era visto como um dos principais ativos do elenco no mercado. Para a lateral esquerda, o Santos ainda conta com Escobar, com quem Souza revezou na função de titular na última temporada. Além dos dois, Vinícius Lira aparece como a terceira opção para a posição, podendo ser promovido a reserva imediata do argentino em caso de saída do menino da Vila, e possivelmente vai acabar sendo titular com o passar dos jogos, né? O Lira tem muito potencial e ainda tem o Rafael Gonzaga, que agora vai ser o jogador da Copinha. O Lira foi colocado no time profissional, ele saiu da Copinha, já foi direto para o time profissional, já estará no banco na estreia do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, né? Amanhã. E o Rafael Gonzaga assume a titularidade, que ele também é muito bom. Então o Santos está muito bem servido de laterais esquerdos, tá? Por isso que a saída do Souza, por mais que eu não goste da saída dele e ache o valor até baixo, o Santos está amparado porque tem material humano para ser utilizado, né? Lira iria disputar a Copinha deste ano pelo Peixe, mas foi chamado por Juan Pablo Vojvoda e sua comissão técnica para incorporar o dia a dia do elenco profissional do CT Pelé de forma definitiva. O Lira disputou os 2 primeiros jogos, o Santos venceu os 2 primeiros jogos da Copa São Paulo, né? Com o Matheus Xavier marcando 4 gols em 2 partidas, né? Inclusive o Matheus Xavier também foi chamado pelo Vojvoda, então o Santos está ali se adaptando à Copinha conforme a necessidade do time principal. Eu acho que o Santos fez a coisa certa, o Matheus Xavier tem que estar no time principal mesmo, porque ele está preparado para isso. A mesma coisa vale para o Vinícius Lira, né? Você tem nomes ali importantes, você tem jogadores ali para complementar o elenco da Copinha, o Gonzaga vai conseguir suprir a ausência do Lira com muita competência, porque ele é bom pra caramba. Dizem que ele é até melhor que o Lira. Eu não sei, não acompanhei tanto o Gonzaga, eu acho o Lira muito bom, mas se for, cara, a gente tá muito bem servido. O Gonzaga tem 17 anos, o Lira fez 18 no final do ano, então o Santos tá muito bem servido de lateral esquerdo, tá? Acho que o Lira vai assumir a posição titular com o passar dos jogos, porque ele também é melhor que o Escobar, e pelo que eu vi do Gonzaga também, tá bom? Mas enfim, essa é a informação do Souza. O Fabrício Romano, inclusive, soltou a informação de que a oferta já chegou, já tem as tratativas finalizadas ali por parte dos clubes, o acerto verbal já aconteceu em termos de valores. Tem alguns rumores dizendo que o Santos vai receber 15 milhões de euros de forma definitiva, mais 2 milhões de euros em bonificações que o Souza pode atingir, convocações para a seleção brasileira, minutagem em campo pelo Tottenham e tal. Tudo isso vai contabilizando e o Santos pode atingir os 17 milhões de euros que ele deseja com a transferência toda. Eu, pessoalmente, acho um valor bem baixo, né? Porque a gente está vendo outros clubes brasileiros vendendo jogadores de idades parecidas por muito mais dinheiro, mas é a realidade do Santos, né? É a realidade que o Santos se colocou de ser um clube nesse patamar desse momento, né? Um clube que não tem muita força para brigar por valores, justamente pela necessidade financeira. E esse dinheiro do Souza, muito possivelmente, vai ser o dinheiro colocado na transferência para viabilizar de vez a contratação do Felipe Loyola, entre o Independiente e o Huachipato. Precisa chegar nesse acordo com os dois clubes para que o Loyola finalmente seja jogador do Santos, tá? Acho que seria uma realocação boa do dinheiro da transferência do Souza, fora viabilizar outros problemas que o Santos tem, porque afinal a situação financeira do clube não é nada boa, né? E eu volto a repetir, não existe clube de primeira divisão no Brasil que não tem dinheiro. O que existe é o que acontece em Santos, São Paulo, Corinthians e tantos outros clubes do futebol brasileiro. Desmandos e supostos envolvimentos com coisas escusas ali dentro dos clubes, né? Não estou dizendo que isso está acontecendo nessa diretoria, mas a gente sabe muito bem, né? Eu não posso afirmar, só posso supor, né? Então é tudo no campo do supostamente, mas a gente sabe muito bem como funciona dentro dos clubes brasileiros, né? E o que está acontecendo no São Paulo atualmente meio que escancara isso. Já aconteceu no Cruzeiro, o modus operandi é bem parecido, né? Como eles desviam, como eles fazem para pegar dinheiro, pagando nota daqui, pagando boleto de lá, né? Fazendo esqueminha daqui e acolá, e a gente vai chegando nas resoluções com relação a isso. A gente está vendo acontecer num rival nosso, mas que poderia ser muito bem o nosso clube ali que estaria acontecendo esse tipo de coisa, né? Troca de favores, um monte de coisa. Enfim, voltando ao Souza, muito bom jogador, tem um potencial absurdo, acho que a curva de crescimento dele ainda será muito grande. Eu acho que era um jogador que tinha ser titular do Santos desde a Série B. Eu acho que ele já tinha condições lá na Série B de ter assumido a titularidade, mas enfim, foi bancado o Escobar, e nem é uma crítica ao Escobar, eu só acho o Souza mais jogador, tá? Eu acho que o Escobar, para ser um reserva, eu acho que é um jogador interessante,
mas o Souza sempre foi mais jogador que o Escobar. Eu bato nessa tecla há muito tempo, mas sempre tem aqueles ratos que adoram destruir qualquer coisa que o Santos esteja revelando, aquelas pessoas que não entendem nada do que é o Santos mesmo, torcem, mas não sabem o que é o Santos, menosprezam os jogadores que são formados no clube, menosprezam a formação de jogador do Santos, mesmo com a precariedade que o Santos vem vivendo atualmente com relação à revelação de jogadores e a estrutura do futebol de base, mas mesmo assim o Santos continua revelando jogadores, porque essas pessoas elas acham que revelar jogador é sempre sair um Neymar, um Robinho, um Diego da base, né, um Rodrigo. Elas acham que isso é revelar jogador e não uma constante de jogadores que vão aparecendo e vão inflando os caixas do clube, né? E a gente pode dar vários exemplos. O Souza é mais um desse. O Luca Meirelles é outro desse, que pode ter certeza, tá? Daqui 1 ou 2 temporadas, ele vai estar sendo vendido por 40, 50 milhões de euros pelo Shakhtar Donetsk, tá? Pode anotar, daqui 2 anos você vem aqui e me fala. A não ser que tenha algum problema físico, né, ou psicológico do jogador e isso acabe atrapalhando o desenvolvimento dele. Mas o que tange a carreira dele até esse momento mostra que esse será o destino dele. Tomara que dê certo, tá? Souza, Ângelo, Marcos Leonardo e outros tantos jogadores que o Santos foi revelando, e nem necessariamente são craques de bola, mas que ainda assim eles trouxeram um retorno financeiro muito grande. E graças a transferências desses jogadores que o Santos ainda consegue viabilizar o futebol e consegue se manter funcionando. Porque a venda de atletas formados no clube, mesmo nessa descompensação toda, mesmo nessa falta de estrutura que o Santos vem vivendo há muitos anos, ainda assim eles trazem dinheiro para o clube e fazem com que o clube possa respirar para contratar alguns bagres, né? Como a gente tem visto recentemente. Mas tomara que nesse caso, pelo menos, o Loyola parece que realmente é uma boa contratação e uma boa realocação do dinheiro da transferência do Souza. Né? Por isso que eu até, mesmo não gostando tanto da transferência, eu prefiro que o jogador dê retorno técnico e vá embora depois de jogar uns bons anos pelo clube. Mesmo assim, eu até entendo a saída dele e acho que a chegada desse jogador é um jogador interessante, tá? Então eu até entendo essa venda do Souza mesmo para ir para o Tottenham. Acho que ele vai para um grande mercado, acho que ele vai para um time que vive momentos difíceis, mas é um time rico, é um time que tem muito potencial, é um time que sempre está aparecendo em ligas fortes do futebol europeu, não só a Liga Nacional, mas agora nesse ano ele está na Liga dos Campeões, porque afinal foi campeão da Liga Europa no ano passado, né? Mas precisa fazer uma Premier League melhor para conseguir pelo menos uma classificação para outra liga europeia. Mesmo assim, é um clube de grande visibilidade, com grande poder financeiro e que dá a possibilidade do jogador se desenvolver ali com a camisa deles, né? Então, acredito que para o futuro do Souza é um caminho bem interessante. Caso ele se destaque positivamente, aí, cara, né? Aí ele pode escalonar dentro do futebol europeu, porque ele está indo para um clube que já é considerado grande, mesmo eu não achando, mas é um clube considerado grande, e que vai te dar visibilidade dentro do futebol europeu para que você ganhe mais. E óbvio, o Souza, né, ele pode virar mais dinheiro para o Santos no futuro com uma futura transferência, né? Eu não gosto muito disso, porque eu acho que você tem que ganhar justo na primeira, que é essa venda importante, mas eu acho que o Souza, assim como o Luca Meirelles, daqui 2, 3 temporadas, vai estar valendo muito mais dinheiro, caso ele consiga se destacar dentro do Tottenham, e aí você conseguir escalonar, né? E uma transferência maior. Não sei se ele vai chegar lutando pela titularidade, acredito muito que não. O Doguier é muito bom lateral esquerdo, o italiano, né? Mas eu acho que o Souza vai poder ter uma minutagem interessante, talvez ser emprestado para um outro clube, para ter essa transição no futebol europeu, isso pode acontecer, né? E aí a gente vai ver o Souza brilhar com outra camisa. Gostaria que ele ficasse mais, gostaria que ele jogasse mais tempo no Santos, mas eu entendo a venda dele justamente porque o Santos tem, como eu disse, material humano ali de jogadores formados no clube para essa posição, né? O Santos está sobrecarregado, entre aspas, de laterais esquerdos bons. E isso é um problema interessante, né? E mais uma vez, como diz a capa do vídeo, a base salvando o Santos novamente, né? Então, por favor, de verdade, mesmo que você ache que o Santos precisa revelar um Neymar, um Rodrigo, um Robinho, Diego todo ano, entenda que isso não vai acontecer, que são casos muito esporádicos, mesmo que eles aconteçam no Santos de vez em quando, mas que ainda assim, mesmo esses jogadores não sendo os maiores craques da história,
Eles são muito bons, são grandes ativos e que trazem retorno técnico e financeiro. Souza foi isso, o Luca Meireles foi outro. Né? Só com a venda desses 2 jogadores, o Santos vai arrecadar quase 30 milhões de euros. Eu acho um absurdo, eu acho que deveria ser 30 milhões de euros cada um, porque se um time é forte e importante, ele consegue fazer esse tipo de venda, ou 25, ou 30, ou 22, mas mais de 20 sempre. Mas mesmo assim, mesmo nessa crise, nessa pindaíba que o Santos vive, 2 jogadores que muitas pessoas cagam ou menosprezam, trazem dinheiro para que o Santos possa viabilizar o futebol. Então pense muito bem antes de ficar atacando a base, falando, é tudo ruim e tal. Eu falei da Copinha, falei do Matheus Xavier, já tinha idiota falando, ah lá, esse Matheus Xavier é um bagre, horroroso e tal. Mesmo que ele não seja essa 8ª maravilha do mundo, ele vai trazer retorno financeiro. O Patati, que muita gente criticava, tá jogando na Holanda agora, e ele trouxe retorno financeiro. Né? Ele foi para Israel, foi muito bem, o melhor jogador do time, e já foi vendido para o AZ Alkmaar da Holanda, que é a 4ª força do futebol holandês. E a tendência é que lá ele se desenvolva e de lá ele dê outro salto para um outro clube do futebol europeu. Então, muito cuidado, mesmo que você não goste, mesmo que você ache que o cara não é um fenômeno do futebol, nem sempre é assim que você vai ganhar dinheiro. Você não tem só fenômeno, ou você acha que o Palmeiras só revela Endrick e Estevão. Não tem outros jogadores revelados pelo clube. E eles ganham dinheiro com esses caras também. Então, cuidado, né? Olha um pouquinho mais, sem com essa avidez por fenômenos, e olha que a formação de atletas é importante para que você consiga retorno financeiro também, né? Eu não quero repetições de história como a do Ivonei, do Jean Cher e outros jogadores que saíram do clube de graça. O Santos precisa que esses atletas formem, se destaquem e sejam pelo menos boas vendas no futuro. É isso que eu espero, tá bom? Deixe sua opinião nos comentários, né? A gente volta a seguir ou com pré-jogo com o PH aqui, eu óbvio volto no pós-jogo da estreia do Santos no Campeonato Estadual. Fechado? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho, sempre, sou muito agradecido por ter vocês comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, valeu.